Olá, alunos e professores da Escola Sabatina. Vamos estudar a lição desta semana, que tem como título Parábolas. Mas vocês sabem, em alguns desses vídeos eu quero tirar um tempinho para falar aos professores. Hoje eu queria dar uma dica, eu queria falar de uma preocupação, de algo que é importante para todo professor da Escola Sabatina. Ter a participação dos alunos na classe. O professor não pode se considerar bem-sucedido se ele não tiver a interação da sua classe. Eu sei que o professor tem muitas preocupações, o aluno estudar a lição diariamente, o aluno entender a lição, o professor tem que estudar muito, mas o professor também precisa que os alunos participem no estudo da lição. Então, alguns modelos podem ser usados, né? Alguns métodos, algumas maneiras. Ele pode, por exemplo, pode simplesmente ler a pergunta que está na lição de cada dia. E ler o texto bíblico com os alunos e procurar, então, que eles deem uma interpretação. Ele pode, com isto, pode procurar conseguir o diálogo entre os alunos a respeito do tema da lição da Escola Sabatina. E ele pode fazer perguntas simples, simplificar as perguntas da lição, mas não fazer diretamente a um aluno de tal maneira que possa constrangê-lo. Mas, de alguma forma, é importante que o professor consiga a participação dos alunos. Eu volto a dizer, nenhum professor pode se considerar bem-sucedido na sua missão se não conseguir a interação da classe. Vamos olhar para esse aspectozinho. Vamos então agora para o estudo da lição desta semana. Bom, o estudo desta semana está tratando das parábolas de Jesus que estão no Evangelho de São Marcos, capítulo 4. Jesus falou cerca de 40 parábolas. Algumas delas estão agrupadas por temas. As 40 parábolas não foram sobre 40 temas diferentes. Foram, às vezes, por temas agrupados. Por exemplo, se você estudar São Lucas capítulo 15, lá você tem a parábola das ovelhas, lá você da ovelha perdida, lá você tem a parábola do filho pródigo, lá você tem a parábola da dracma perdida. Se você for a São Mateus capítulo 24 e São Mateus capítulo 25, você tem a parábola do servo que espanca os seus conservos, você tem a parábola dos bodes das ovelhas, você tem a parábola das 10 virgens, você tem a parábola dos 10 talentos. Então são parábolas que tratam a respeito da demora da chegada do reino de Jesus, a sua volta, do reino da glória. Aliás, vamos pensar aqui alguns aspectos. Parábola serve para ilustrar o ensinamento. Jesus partia daquilo que era conhecido para o desconhecido, do natural para o sobrenatural, do material para aquilo que era espiritual. Então Jesus tinha os seus ensinamentos e por meio das parábolas ele então esclarecia aquilo que ele falava a respeito da salvação, do reino de Deus. O tema principal das parábolas de Jesus, você vai perceber isso, sempre Jesus aqui e ali relaciona a parábola com o reino de Deus. Então o tema principal é o reino de Deus. As parábolas ajudam a ilustrar. Por exemplo, as parábolas de São Marcos capítulo 4 falam da divulgação do reino de Deus, falam da aceitação do reino de Deus, falam da colheita daqueles que aceitaram o reino de Deus. Então, falam da maneira como a mensagem do reino de Deus iria amplamente ser divulgada e o reino de Deus iria crescer muito nessa terra. Então, as parábolas de São Marcos capítulo 4 ilustram a verdade ou as verdades a respeito do reino de Deus. Você sabe quando Adão e Eva pecaram? Vamos tratar um pouquinho sobre o ensinamento do reino de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, Satanás se colocou como o príncipe deste mundo. Jesus o chamou de príncipe deste mundo. Paulo chamou Satanás de o Deus deste século. Então, Satanás, após conseguir que Adão e Eva pecassem, se colocou como um governante desse mundo. E Jesus veio, segundo escreveu João, para desfazer as obras do diabo. Há um grande conflito entre o bem e o mal. O diabo, o sedutor de todo mundo, o enganador, o impostor, quis se colocar como governante deste mundo. Mas Jesus veio para estabelecer e para mostrar que Deus não somente reina nesse mundo, não apenas por ser o Criador, mas também por ser o Redentor, o Salvador.
A respeito do reino de Deus ainda, a Bíblia ensina o reino de Deus em dois aspectos: o reino da graça e o reino da glória. O reino da graça é instituído quando Jesus veio a este mundo. O reino da glória será instituído quando Jesus voltar a este mundo. A respeito do reino da graça, nós já estudamos aqui. Jesus dizia: o tempo está cumprido, o reino está entre vocês. As mesmas expressões praticamente de João Batista, que falava também que o reino de Deus estava entre eles e que o reino de Deus, o tempo havia se cumprido para chegar. Mas eu quero pensar com você então a respeito do reino da glória. Quero ler com você dois textos, pelo menos, que falam a respeito do reino da glória que será estabelecido por Jesus quando ele voltar a este mundo. São Mateus capítulo 25, verso 31, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. São Mateus capítulo 6, verso 10, a oração que Jesus nos ensinou, ele disse: venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino. São menções do reino da glória. Então, o ensinamento da Bíblia a respeito do reino de Deus é que ele é estabelecido aqui nesta terra, primeiro como o reino da graça com a morte de Jesus e segundo como o reino da glória com a sua volta. Vamos então estudar as parábolas de São Marcos capítulo 4. Então, são 5 parábolas. A parábola do semeador, a parábola da candeia, a parábola da medida, a parábola da semente e a parábola do grão de mostarda. Muito bem, a parábola do semeador. Jesus diz que um homem saiu para semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, outra parte caiu em solo rochoso, outra parte caiu entre os espinhos e somente a última parte caiu em solo fértil. Jesus dá a explicação desta parábola. Ele diz que a que caiu à beira do caminho ensina que são aqueles que ouvem a palavra de Deus, não entendem, não veem significado na palavra de Deus e vem o diabo e tira do coração delas. A que caiu em solo rochoso são aqueles que ouvem a palavra de Deus com alegria, aceitam, mas em seguida, vindo a perseguição, eles se afastam. É interessante essa analogia que Jesus faz das pessoas que aceitam com alegria e depois logo se afastam quando vêm as perseguições, os problemas, as privações, porque o solo na Palestina, em algumas regiões, era uma estreita faixa de terra, de solo fértil, mas logo embaixo muitas pedras, e não permitia então que a semente que germinou pudesse desenvolver com o aprofundamento das suas raízes para buscar os nutrientes da terra. Muito bem, a semente que cai entre espinhos são aqueles de Jesus que ouvem a palavra de Deus, mas a sedução deste mundo, a riqueza, as preocupações com a vida, os deleites desta vida faz com que as pessoas se afastem do Evangelho também. E a semente que cai em boa terra, então, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, entendem, obedecem e também produzem frutos para o reino de Deus. São aqueles que também fazem discípulos. E Jesus falou que produz a 30, a 60 e a 100 por um o grão de trigo. Então, esta parábola tem que ver com a recepção do reino de Deus. Nós chamamos de parábola do semeador, mas podia ser parábola dos diferentes solos, diferentes pessoas, aqueles que aceitam o Evangelho e aqueles que rejeitam o Evangelho. Muito bem, vamos pensar então no porquê Jesus disse as parábolas. Então a lição menciona por que Jesus ensinou por parábolas. Ele não queria que as pessoas entendessem o ensinamento por causa daquele texto bíblico que diz que eles vão ouvir e não vão entender, não vão aceitar, os seus ouvidos não vão captar a mensagem como deveria. Muito bem, certamente Jesus, ao comunicar por meio de parábolas, ele tinha a intenção que as pessoas entendessem. Mas nós já estudamos na lição anterior que o homem espiritual discerne as coisas que são espirituais. Aqueles que queriam entender, embora fosse uma mensagem diferente do conteúdo que eles recebiam dos fariseus, dos escribas, mas de alguma forma havia uma indicação de que eles deveriam entender. Mas você sabe muito bem que pelo contexto as pessoas muitas vezes não entendiam, e a explicação desse texto eu vejo no paralelo desta parábola, quando eu vou a São Mateus e trata desta mesma parábola. Em São Mateus diz que as pessoas não entendiam esta parábola
essa palavra, porque eles estavam com o coração endurecido. São Mateus 13, verso 15, porque o coração deste povo está endurecido. Então vamos para esse contexto. Os discípulos muitas vezes tinham dificuldade de entender as parábolas, Jesus explicava em particular. Outros tinham dificuldade de entender a parábola, porque tinham o coração endurecido. Às vezes a Bíblia Jesus falava uma parábola, eles entendiam a parábola, mas não reagiam como Jesus gostaria que eles reagissem, aceitando o reino de Deus. Eu quero chamar a sua atenção, então, agora para outra parábola, a parábola da semente, né? Então Jesus disse que é como aquele que semeia a semente, ela germina, ela cresce, aparece a espiga e depois o grão pronto, né, o grão amadurecido, então há uma colheita. E nesta parábola da semente, nós precisamos destacar alguns aspectos aqui. De alguma forma mencionado que a pessoa não entende exatamente o desenvolvimento da semente, né? Nem tudo que o agricultor faz significa que ele é o que produz o resultado, né? Nem tudo que ele faz produz o resultado final, completo. O que o produtor faz, muitas vezes, é apenas colaborar com aquilo que Deus faz. Deus colocou na semente o princípio de vida. Então, o lavrador ele planta a semente, ele vai regar a semente, mas o crescimento é de Deus. E eu queria pensar com você nesse crescimento que é de Deus. Em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versos 6 e 7, Paulo menciona: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. São Lucas 3, verso 17 diz: ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca apaga. Então, vamos juntar esses textos. O primeiro texto está dizendo que os homens ajudam semeando a semente, eles ajudam também no crescimento, regando a semente, mas quem dá o crescimento é Deus. Mas depois que cresceu, que produziu, que o grão está pronto na espiga, Deus faz a colheita. Então, a parábola dessa semente tem que ver com o crescimento do reino de Deus e tem que ver com a colheita final. Se você ler Apocalipse 14, versos 14 a 20, lá fala da ceifa. Lá fala do filho homem ceifando, fala do juízo final. A ceifa, a colheita dos grãos, representando a colheita dos filhos de Deus. A colheita da vindima tem que ver com o lagar, tem que ver com aqueles que não aceitaram a mensagem de Deus. Muito bem, vamos pensar também em outra parábola, a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda quer dizer simplesmente a respeito da maneira como o reino sofreria um forte avanço. Você sabe quantas pessoas professam o cristianismo hoje? Mais de 2 bilhões e 300 milhões de pessoas. Mais de 30% da população mundial informa ser cristã. A parábola do grão de mostarda, Jesus certamente tinha visto uma mostardeira à sua frente. Ele falava lá junto ao mar, vendo a praia vendo a planície de Genezaré. Ali ele via pessoas plantando e pessoas colhendo também naquela ocasião. E provavelmente Jesus via também Jesus via também uma mostardeira. Então, o grão de mostarda, cerca de 1 milímetro, 2 milímetros de tamanho, né? Provavelmente Jesus se referia àquela semente de mostarda preta, que depois de germinar e crescer, alcançava até 3 metros de altura, e Jesus então estivesse vendo alguma mostardeira à sua frente, e ele então mostrou que, embora Jesus estivesse usando uma hipérbole, falando do grão de mostarda como o menor deles, certamente há outros grãos que são outras sementes que são menores,
né, do que a semente de mostarda, mas ele está fazendo uma comparação de uma semente muito pequenina e de uma hortaliça que pudesse chegar a 3 metros, né, um arbusto que pudesse chegar a 3 metros de altura. E, muito bem, então a mensagem de Jesus, que a princípio, com alguns poucos discípulos, alguns poderiam entender que o evangelho não pudesse prosperar, hoje são mais de 2 bilhões de pessoas professando o nome de Jesus. Muito bem, eu queria falar sobre outra parábola. Jesus falou da parábola da medida, né? Que à medida com que nós medimos as pessoas, nós seremos medidos. Então, se nós medimos as pessoas com juízo, com amor e misericórdia e levamos o evangelho para elas, nós também, quando precisarmos, vamos receber a misericórdia, o amor e a bondade das pessoas, normalmente. Mas essa parábola das medidas tem que ver também com a maneira como Deus vai nos medir. Veja, certa ocasião Jesus falou, se nós não perdoarmos as pessoas, Deus também não nos perdoará. Há aí uma equivalência, há um certo critério aí de avaliação de Deus a respeito do nosso comportamento com o nosso próximo. Porque nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e todo o entendimento, mas também ao próximo como a nós mesmos. E quando Jesus fala, com medida que tiveres medido, também vos medirão a vós, nós podemos mencionar também, pensar aqui, juntamente com as outras parábolas, a respeito do reino de Deus. Com que medida as pessoas julgam a mensagem do reino de Deus? Porque nós temos que entender que muitas pessoas aceitaram a mensagem de Jesus, mas muitas pessoas também rejeitaram, mediram e entenderam que para a vida delas não tinha nenhum significado. Muito bem, vamos tratar então da última parábola desta série que está em São Marcos capítulo 4, e tem que ver com a parábola da candeia. Né? A candeia, muitas vezes feita de barro, em que se colocava azeite de oliva, era usado com um pedaço de pano, era usado para clarear a noite. Né? Então, a candeia, Jesus falou assim, não devia ser colocado debaixo do alqueire. O alqueire era um cesto para medir os cereais. Então Jesus falou assim, olha, ninguém acende uma candeia, ninguém acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto. Tem que colocar num lugar que possa a sua claridade facilitar a vida das pessoas. Colocar então no velador. O velador então era o local onde normalmente colocavam a candeia para poder iluminar a casa. E eu quero usar aqui uma pequena ilustração. Quando criança, nós saímos do norte do Paraná, com nossa família, nosso pai nos levava até a casa do nosso avô, na parte central do estado de São Paulo. E era inesquecível quando nós queríamos sair da casa do avô para ir para a casa do nosso tio. E precisávamos de uma lamparina. Então, para nós aquilo ali era novidade, porque éramos citadinos, morávamos na cidade. E no sítio, quando você vai se locomover de um lugar para outro, você precisa então de uma lamparina. E às vezes correndo, eu e minhas irmãs correndo para lá e para cá, a lamparina se apagava e ficava aquela escuridão. Então, assim, os Salmos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando Jesus fala a respeito da candeia, a respeito da lamparina, que tem que clarear, que tem que ser colocada no velador, no lugar que possa iluminar toda a casa, ele está falando, olha, o evangelho precisa ser divulgado. Vamos orar? Nosso Pai que estás nos céus, obrigado porque o reino de Deus foi implantado neste mundo por meio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E quando Jesus voltar para estabelecer o reino da glória, nós queremos viver toda a eternidade com o nosso Salvador. Cuida de nós, Senhor, nos dê a vida eterna. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.